A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé. Hoje, domingo, 21 de junho de 2026, subalterno a um tema, continuaremos a imersão na carta aos Filipenses, o valor supremo de conhecer a Cristo Jesus. Uma espiritualidade da redenção baseada na suficiência de Jesus Cristo. Iniciaremos hoje o capítulo 3, dos versos de 1 a 11. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Nossa programação: estudo bíblico toda quarta às 19h20, sexta o culto da restauração, também às 19h20, e aos domingos o culto da família. Venha você e a sua família, e estamos ali para adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 3, dos versos de 1 a 11, da carta aos Filipenses. E diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, na versão NVI: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevi-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparo com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, derrama a tua graça, derrama o teu conhecimento, para que possamos cada vez mais estarmos aptos a te servir e crendo na tua supremacia, Pai, porque o Senhor é soberano. Queremos conhecer a Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo se dispôs a conhecê-lo. Em nome de
Jesus nos dá essa fé, a fé da suficiência da pessoa bendita de Jesus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE-FM, ao chegarmos ao capítulo 3 da carta aos Filipenses, percebemos uma mudança importante no tom da carta. O apóstolo Paulo deixa momentaneamente as exortações sobre a unidade e serviço para tratar de um perigo espiritual. Colocar a confiança em qualquer coisa que não seja Cristo. Na perspectiva da espiritualidade de Jesus, o Evangelho não nos conduz à confiança em méritos pessoais, não nos conduz em méritos religiosos ou desempenho espiritual. Ele nos conduz a uma relação viva com Cristo. Paulo mostra que tudo aquilo que antes considerava motivo de orgulho tornou-se insignificante diante da grandeza e da supremacia de Deus, através do seu único Filho, a saber, Jesus Cristo. Qual é a grande pergunta desse texto ora lido? Onde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Onde está a nossa confiança? A alegria deve estar em Cristo Jesus. No versículo 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo está preso, mas continua falando sobre alegria. Observe que ele não diz, alegrai-vos nas circunstâncias, alegrai-vos nas conquistas, alegrai-vos nos resultados. Não, ele diz, alegrai-vos em Cristo Jesus, porque a verdadeira alegria não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem governa e domina a minha e a tua vida para a glória de Deus Pai. A alegria cristã nasce da comunhão com Cristo e não das circunstâncias favoráveis. Não é porque eu estou bem, não é porque eu estou abençoado, não é porque eu estou próspero que eu estou alegre. Quantos homens bilionários, tristes e solitários. A alegria do cristão vem do Senhor. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ver as benesses do nosso Deus. Para quê? Para que regozijemo-nos com Ele. E pode ser até na vida do irmão, na vida do seu semelhante. E você vai se alegrar, porque é Deus operando a sua graça, a sua misericórdia em toda a raça humana. Sua alegria depende das circunstâncias ou da presença de Jesus? Como é que você se torna alegre? Está alegre quando as coisas estão boas? Está alegre em decorrência das suas circunstâncias? Ou da presença que faz a diferença? Ou da presença de Deus em nós? Porque não tem mais nada nessa terra mais alegre do que estar em Cristo. O versículo de 2 a 6 do capítulo 3 da carta aos Filipenses, o perigo da religiosidade sem Cristo, sem Jesus. Acautelai-vos dos cães, entre aspas. Acautelai-vos, abre aspa, cães, fecha aspa. Paulo alerta contra os judaizantes, que ensinavam que a salvação dependiam também de práticas religiosas e méritos humanos. Para mostrar o erro dessa confiança, Paulo apresenta seu currículo: circuncidado ao 8º dia, israelita, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu,
zeloso, irrepreensível segundo a lei. Humanamente falando, o apóstolo Paulo possuía todos os requisitos que alguém poderia admirar. Mas ele descobriu algo maior, algo que trouxe alegria no seu espírito, alegria no seu interior. A pessoa de Jesus Cristo, que foi encontrado com ele no caminho de Damasco, no capítulo 9 do livro de Atos. A religião pode transformar comportamentos, mas somente Cristo Jesus transforma o meu e o teu coração. O problema não é ter religião, o problema é substituir Jesus Cristo pela religião. Então nós temos que ter o cuidado. Nós somos religiosos, fazemos parte de uma religião, mas jamais substituiremos a pessoa de Jesus, que está maior, acima da religião e de qualquer religiosidade. É Ele, é a pessoa dele. Nós nos entregamos a Ele, nós estamos compromissados e empenhados por Ele, pelo evangelho dele. É isso que nós temos que estar atentos, apercebidos e vigilantes. Não permitir que o meu e o teu coração substitua a pessoa de Jesus pelos ritos e mitos religiosos. Você confia mais em sua história religiosa ou na graça de Deus? Onde está a sua confiança? Onde está depositada a sua crença? É no seu rito, é no seu mito ou na graça de Deus que nos alcançou, que nos buscou quando ainda éramos pecadores e perdidos? Versículo de 7 a 8 do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Quando Cristo se torna o nosso maior tesouro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz uma revisão completa de valores. Tudo aquilo que antes era importante, agora perde o valor. Não porque fosse necessariamente ruim, não porque estamos dizendo que era ruim aquilo que era feito antes, que era errado. Não é isso. É você alinhar, é colocar as lentes corretas, a lente do evangelho, a lente da graça de Jesus Cristo. É você ter a revisão nos seus valores. Aquilo que importava antes já não importa mais, porque eu preciso aprender um valor dos céus, um valor do alto, um valor onde a régua aumenta, porque a lei é morta, mas a graça de Jesus é quem vai nos dar vida e vida em abundância. Tudo que era importante perde o seu valor, não porque era ruim, não porque era errado, porque encontrou algo infinitamente melhor. Essa é a razão. Se receber um tapa no rosto, você vira outra face. Se bater na sua direita, você vira o outro lado. Você dá à esquerda, você não devolve. Você não tem o ímpeto de revidar. O ímpeto de você, por quê? Porque o evangelho, a pessoa de Cristo está em você. Não é porque você foi injustiçado que você vai cometer injustiça. Porque o apóstolo Paulo, ele não abandonou tudo porque encontrou uma doutrina diferente. Ele abandonou tudo porque encontrou uma pessoa. Cristo tornou-se o seu maior tesouro. Quando Cristo se torna o nosso maior tesouro, a gente vive para Ele, por Ele, glória ao nome dEle. O Evangelho não consiste em perder coisas, consiste em encontrar a Cristo Jesus. O que ocupa o primeiro lugar em sua vida hoje? É a sua cultura? É a sua forma de viver? O que ocupa o primeiro lugar? Porque tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus, ou da pessoa bendita de Jesus, é idolatria.
seja o que for, eu estou me tornando idólatra. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 9 do capítulo 3 da carta aos Filipenses. A justiça que vem de Deus, não tendo justiça própria. Aqui encontramos uma das grandes doutrinas da reforma. Por quê? Porque Paulo reconhece que não pode salvar-se, que ele não tem condições nenhuma de salvar a si mesmo, nem com as suas práticas da obra da carne e nem tampouco cumprindo a lei. É necessário viver na graça, no espírito da lei, que é a graça de Jesus. Paulo reconhece que não pode justificar-se. Ele não tem como se justificar. Está injustificável diante do Pai, diante de Deus. E Paulo também reconhece que ele não pode apresentar méritos próprios diante de Deus. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, e nós somos eternos devedores diante de Deus. Deus não nos deve nada. Não existe possibilidade de eu querer cobrar algo dele. Não existe possibilidade dele ter me prometido algo e não ter cumprido com a palavra dele empenhada. Por isso que ele não deve nada a ninguém. Sua esperança está exclusivamente em Cristo ou nos seus próprios méritos? Onde está a sua esperança, do verbo esperançar? Porque não somos aceitos por Deus pelo que fazemos. Não somos aceitos por Deus porque eu estou todo certinho. Não somos aceitos por Deus porque eu faço tudo certo. Somos aceitos por causa da obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós somos aceitos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos aceitos antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, antes do seu pai, da sua avó, do seu bisavô nascer, Ele já te aceitou através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A espiritualidade de Cristo Jesus, ou a espiritualidade cristã, ela começa quando abandonamos a tentativa de nos justificar e descansamos na graça de Cristo Jesus. É um descansar. Se formos ler inúmeros salmos do saltério, descansa, espera, confia no Senhor. E a confiança nele é esperar o tempo dele, é esperar no momento dele, não é no seu, não é no meu. Deixa de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos falar sobre isso no capítulo 4, do versículo 7 da carta aos Filipenses. É abandonar, meu irmão, toda tentativa de autojustificação e descansarmos na pessoa de Jesus. Você vive tentando provar seu valor para Deus ou descansando na obra de Cristo? Como é a sua vivência? Como é que você vive hoje, 21 de junho de 2026, tentando provar os seus valores ou descansando na graça e na misericórdia salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Versículo de 10 a 11 do capítulo 3 da carta aos Filipenses, o verdadeiro conhecimento de Cristo. Paulo largou tudo, deixou tudo, considerou tudo perda, esterco. Para quê? Para conhecer a Jesus. Este é o ápice da passagem do texto ora lido. Paulo deseja conhecer o quê? O poder da ressurreição. O mesmo poder que venceu a morte. A comunhão dos sofrimentos. Participar da vida de Cristo também inclui carregar a nossa cruz. A esperança da ressurreição, ter o conhecimento da certeza da vida eterna, que vamos viver eternamente com o nosso Deus.
Perceba, irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM, o apóstolo Paulo não está buscando apenas informações sobre Jesus Cristo. Ele deseja intimidade, comunhão com Jesus. Qual a espiritualidade que o apóstolo Paulo está apresentando nesses 11 versículos do capítulo 3 da carta aos Filipenses? Conhecer Jesus é mais do que estudar sobre Ele. É viver com Ele, é ser transformado por Ele, é tornar-se semelhante a Ele. Você conhece informações sobre Cristo Jesus ou desfruta de comunhão, de relacionamento com Cristo? Como está o seu conhecimento? Como está a sua busca diante da sua jornada cristã? É só informações sobre Ele? É só conhecimento sobre Ele? Ou você está desfrutando do relacionamento, do sentar à mesa com Ele, de ceiar com Ele, de estar na presença dEle? Porque Filipenses capítulo 3, versículo 1 do verso ao 11, nos ensina que a verdadeira alegria está em Cristo. A religião não substitui a redenção. Cristo é o maior tesouro. A salvação é pela graça e não pelos méritos próprios. O alvo da vida cristã é conhecer a Jesus e viver como Jesus, praticar a sua palavra no nosso dia a dia. Porque o apóstolo Paulo avaliou toda a sua história, todas as suas conquistas e toda a sua religiosidade. E qual foi a conclusão que o apóstolo Paulo chegou? Cristo vale mais do que tudo. Cristo é o meu maior tesouro. Só Jesus Cristo pode convencer o ser humano de largar toda uma vida de religiosidade para que possa acender a luz, a candeia e você se tornar um cristão autêntico, praticante da palavra, genuíno, empenhando a sua palavra e cumprindo a sua missão para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. Porque hoje Deus nos convida a examinar o nosso coração, assim como o apóstolo Paulo examinou o dele. Assim como o apóstolo Paulo fez um paralelo entre a vida que ele vivia na legalidade com a vida na graciosidade de Jesus. Nós precisamos fazer esse exame. Precisamos examinar a palavra de Deus e deixar ela descortinar, arrancar o véu da minha e da tua vida. É um convite do Senhor nesta manhã de domingo, para que eu e você examine os nossos corações. Porque talvez eu e você confiemos mais em nossa aparência, confiemos mais na nossa tradição, confiemos mais nos nossos títulos, nas nossas faculdades, nas nossas contas bancárias. Talvez nós confiemos mais em nossos conhecimentos. Só que a palavra de Deus nos chama para um exame. A palavra de Deus nos acorda nesta manhã para que eu e você se torne apercebido e vigilante no Senhor. Para quê? Porque o apóstolo Paulo vai nos lembrando: nada, absolutamente nada substitui Cristo Jesus. E a pergunta que não quer calar: se você perdesse tudo hoje, Cristo ainda seria suficiente para você? Se nós perdêssemos tudo hoje, Cristo ainda seria suficiente para nós? Uma pergunta de reflexão, para que eu e você possa descortinar o nosso coração. Porque a espiritualidade de Jesus nos leva a dizer, como o apóstolo Paulo disse: considero tudo como perda
por causa da sublimidade, da supremacia do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Consideremos tudo como esterco. Para quê? Para que a supremacia, o conhecimento espiritual, o mesmo Espírito que conduziu a vida de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, é que nós precisamos para conhecer, reconhecer e nos submeter a Ele. Amados e queridos irmãos, quando Cristo se torna o nosso maior tesouro, eu e você descobrimos que Ele é tudo de que realmente precisamos. O que eu preciso, do que você precisa nesta manhã é da pessoa de Jesus, é da sua graça, é do seu amor, e nós precisamos estar assim aberto, esperando esta oportunidade, porque é um privilégio para mim e para você estarmos na presença dEle, aprendendo com Ele, vivendo para Ele, praticando a sua palavra no nosso dia a dia, e o nome do nosso Senhor sendo glorificado para a honra, glória e exaltação, em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM, deixa Jesus, nesta manhã, ser o teu maior tesouro. Descubra essa pérola, descubra esse tesouro na presença dEle, e Ele fará você considerar tudo ao que está ao seu redor, de bens materiais, da sua cultura, do seu achismo, cair em todos por terra, e você viver uma vida verdadeira, um cristianismo genuíno, na presença dEle, para a glória dEle, amando os seus semelhantes, ajudando os necessitados, aqueles que estão em situação de risco, olhando para os pobres, considerando o seu semelhante superior a si mesmo, porque só a graça de Jesus, só o evangelho de Jesus pode nos dar esta alegria. Amados e queridos irmãos, precisamos valorizar e conhecer a Jesus, porque a espiritualidade de Jesus é baseada na suficiência de Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã maravilhosa, que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. E eu quero parabenizar aqui amanhã, segunda-feira, dia 22, parabenizar aqui o nosso diretor, Lucas França, da GQE-FM, um amigo que Deus me deu. Que Deus te abençoe, meu irmão, com a graça de Jesus. E a meu irmão de sangue, Paulo César, que Deus te abençoe, meu querido, nesse dia, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.